a chegar no ponto, querido, em que aquele que ofende mais é o que parece que tem mais poder. Vocês veem esse espírito de deslealdade sendo famigerado no coração das pessoas, porque nós entendemos que a partir deste versículo, Jesus ele diz que as pessoas vão se trair e elas vão começar a se odiar, elas serão ofendidas até o ponto de que odiar-se-ão umas às outras. A Bíblia diz que eles vão se trair-se-ão uns aos outros. A Bíblia vai dizer que o espírito da ofensa abre porta para o espírito de traição. O espírito de ofensa. Eu vou dizer algo para vocês, queridos. Eu nunca fui tão ofendido no mundo como eu já fui ofendido dentro da igreja. Eu não fui ferido no mundo como eu fui ferido dentro da igreja. Eu não sofri no mundo que eu já sofri dentro da igreja. Eu era da Assembleia de Deus lá de Pinhais, um pastor incrível, e ele sempre me chamava para dar uma palavra. Vocês conhecem a Assembleia de Deus, né, irmãos? Assembleia de Deus Oicós. Presbítero da Assembleia de Deus, né, também, né, querido? Era ou é? Era, amém. Então você conhece a Assembleia de Deus, né? Sabe aquele sistema assim? O meu pastor era assim, chegava no culto, começava o culto, os hinos e tudo, ele chegava e pegava você de surpresa. Francisco, sobe aqui, você vai dar uma palavra de 5 minutos. Era assim também lá na sua igreja? Queridos, isso é incrível. Forma pregadores de uma maneira poderosa. Só que quando eu ia, resultado, eu tremia mais do que vara verde. Começava a gaguejar. Teve uma vez que eu esqueci que o nome do pai de Isaac era Abraão. E eu falava assim, e o pai de Isaac, e o pai de Isaac, e o pai de Isaac. E o presbítero da igreja, o Vanderlei Arcanjo, ele falava assim, Abraão. Irmãos, as pessoas olhavam para mim, e dentro da igreja estavam ali alguns familiares meus, e eles falavam o seguinte nas reuniões fora, tadinho do Francisco, acha que um dia vai ser pregador, mas não sabe nem falar que o nome do pai de Isaac era Abraão. Ele, coitado, fala cada besteira quando sobe, olha o jeito que ele treme, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele fala, olha o jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Teve uma vez, queridos, que nós estávamos numa reunião familiar e eu ouvi isso de um familiar que eu amava muito, no meio de uma situação, apontou o dedo e disse, você não é um pregador. E eu estava começando naquilo. Eu poderia ter optado ou aceitar aquela ofensa e matar o meu ministério. Uma vez eu abracei o Vanderlei Arcanjo fora do culto, falei, Vanderlei, eu não nasci para fazer isso, Vanderlei, e eu chorava, eu falava, não entendo porque Deus usou a tua vida para dizer que eu seria um dia. E ele falava para mim, Francisco, você está no processo, você está no processo. Hoje eu acredito que a igreja poderia ter muito mais pregadores se não houvessem matado eles. Teria muito mais pessoas se não houvessem matado, mas por quê? Por causa dessa ofensa. Provocou na outra pessoa o espírito de deslealdade. Eu seria desleal a Deus se eu tivesse renunciado o que Deus tinha para a minha vida, por ouvir palavras de opositores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, eu libero sobre a tua vida, receba essa palavra com muito amor sobre o seu coração. Se Deus te falou, prossiga no que Deus te falou. Se Deus te disse, fica firme no que Deus te disse. É muito melhor ser fiel a Deus e desleal àquilo que as pessoas estão dizendo para você, no sentido de você não ser o que Deus quer que você seja. Então seja fiel a Deus até o último, em nome de Jesus. E trair-se-ão, e ofender-se-ão, se machucarão.
O espírito da ofensa abre porta para o espírito de traição. Absalão foi machucado por 2 eventos impactantes. O primeiro deles foi o estupro da sua irmã. E agora o que ele faz? Ele vai e mata o seu meio-irmão. Nós observamos que ele decidiu matar o seu irmão a partir do momento que o rei Davi não agiu da maneira correta, como ele acreditava que Davi deveria ter agido. Espírito de ofensa gera espírito de traição, e a traição por si só gera rebelião. Olha o que acontece: porque eu acho que o meu pai não fez o que deveria fazer, então eu vou fazer o que tem que ser feito. Passar por cima da autoridade. Eu estava com o apóstolo na África, até o pastor falou muito, eu também tenho essa mesma visão a respeito do apostolado. Mas lá na África tem muito dos apóstolos e tudo, e eu conheci ele, um homem de Deus, uma pessoa incrível. Apóstolo Robert Dudu, um implantador de igrejas na África. E ele ministra muito sobre lealdade e deslealdade. Nós estávamos no almoço e ele falou assim para mim: Francisco, se vocês estão numa rodovia e vocês estão numa carreata, numa rodovia, e o carro do seu pastor, ele para no meio da rodovia, e vocês estão atrasados para chegar no destino, o que você faz, Francisco? Eu disse para ele: eu ultrapasso o carro do meu pastor e dou continuidade no projeto. Ele falou: isso é deslealdade. Ele falou: você ama teu pastor? Eu falei: eu amo. Então por que não parou para ajudar ele a consertar o carro? Quantos estão pegando no espírito, queridos? Muitas pessoas estão passando na frente da sua liderança porque alguma coisa deu errado. Como uma igreja, nós somos um corpo. E como corpo nós temos que nos ajudar. Nós temos que parar, nós temos que conversar, nós temos que se abrir, nós temos que ser transparentes. Diga: em nome de Jesus. Fale mais forte: em nome de Jesus. Eu não vou cruzar o carro. Diga: eu não vou ultrapassar ninguém. Sabe qual é a ideia, queridos? Vamos chegar todos juntos em nome de Jesus. Temos que chegar, sim ou sim, mas nós vamos chegar juntos. Terceiro estágio, o estágio da passividade. Diga comigo: passividade. O estágio da passividade é aquela pessoa que eles são leais, são submissos, mas quando alguém está no estágio da passividade, a pessoa, sem perceber, ela começa a dar lugar ao diabo, e ela começa agora a já não querer se envolver com muitas coisas. A pessoa, ela senta, ela olha despreocupada, e ela diz: eu já estou velho demais, ou melhor, eu já fiz demais, eu já trabalhei muito, então agora é o meu tempo de descanso. A palavra de Deus, ela fala que nós temos que trabalhar enquanto ainda é dia. E a palavra de Deus, ela não está dizendo que os velhos vão descansar. O salmista, ele escreveu o seguinte, que plantados nos átrios do Senhor, ainda quando estiverem velhos, produzirão frutos. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: eu quero ser igual a um avião. O avião, querido, quando ele está no final da pista, é quando ele está na maior velocidade dele. Eu quero, quando chegar no meus 60, nos meus 70 anos, eu esteja no meu melhor vigor, na minha melhor velocidade, porque eu não acredito que nós podemos jubilar do ministério, mas nós não jubilaremos das nossas atividades em Deus. Eu vou estar trabalhando, eu vou morrer na obra, eu vou fazer a obra até o último respiro de vida. A minha oração, sabe qual que é? Deus, leva-me, arrebata no altar. Quando eu estiver pregando, me leva para a tua presença, Senhor. Senhor, eu me lembro, querido, de Moody.
Moody, ele foi um pregador que ele dedicou anos e anos e anos de sua vida ao Evangelho. Eu me lembro que nos últimos dias de sua vida ele estava morrendo no seu quarto, no hospital, nos Estados Unidos, e quando entra a enfermeira, ele pergunta para aquela enfermeira se ela era evangélica, cristã, e ela disse que não. Então ele começa a pregar para ela, e ela sai chorando do quarto, e ela disse: é incrível, ele sem vida me deu vida nessa tarde. Que venha sobre nós um espírito que nos renova todos os dias, querido, que venha sobre a tua vida um desejo de fazer a obra até os seus ossos se consumirem, até você acabar de fazer, sabe, sempre querendo fazer mais. Eu tenho um negócio desse negócio, ai pastor, eu já fiz demais. Tem gente que está igual aquele bandido que virou meme no YouTube. O cara é preso, o cara pergunta para ele: por que você estava roubando? Ele fala assim: eu já estou velho demais para trabalhar. Quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 33 anos. Oh, mas você tem 33 anos e está velho demais para trabalhar. Claro, e é por isso que eu vou roubar mesmo. Em nome de Jesus, querido, você vai chegar aos 100 trabalhando, vai chegar aos 100 cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de vida, e eu quero transferir, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Você vai ser como um avião, é no final da pista que você vai estar na sua maior velocidade. Temos um casal aqui que está entendendo bem o que nós estamos dizendo. Não é verdade, queridos? Meus irmãos, quando a gente observa o quarto estágio, é o estágio crítico. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 3. Alguém, por favor, leia para nós, por gentileza. Quem pode ler? 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 3. Deus está falando aqui. Posso escutar um amém? Por favor, quem leia em alto e bom som para nós. A passividade, ela é perigosa porque você passa rapidamente para o estágio crítico da deslealdade. Para se tornar crítico, você deve ser não envolvido e ter tempo suficiente para examinar minuciosamente e menosprezar a igreja e os seus líderes. Você não sabe que uma pessoa não envolvida vê mais falhas ao seu redor? Uma pessoa que não está envolvida, ele observa muitas falhas, ele tem uma capacidade de ver falhas. Por quê? Porque ele não está trabalhando. No Paraguai tem um ditado que diz o seguinte: mente desocupada, taller del diablo. Quanto que aqui é mente vazia, oficina do diabo. Então, quando as pessoas elas colocam no estágio de passividade, ela já não faz mais nada, mas o que ela vai fazer? Ela vai passar a observar. E quando você observa muitas coisas e você não faz nada, você não está envolvido no trabalho, o inimigo vai te fazer ver somente e fazer você valorizar ainda mais os erros do que os acertos. Queridos, uma das coisas que me fez entender que a igreja não era perfeita, era por isso que eu estava dentro dela. Porque se ela fosse perfeita, eu não estaria nela. A obra de Deus é perfeita, mas é feita por homens cheios de detalhes, cheios de características únicas. E muitas vezes a minha maneira de interpretar a vida é diferente da maneira que ele interpreta. A minha maneira de agir em determinadas circunstâncias é diferente da dele agir. Mas o fato de que eu
tenho uma visão, não quer dizer que a dele esteja totalmente errada. Uma vez um irmão olhou para mim e disse para mim: pastor, escutei uma frase que mexeu muito comigo. Eu falei: me diga, irmão. Ele falou: um irmão olhou para mim, pastor, quando eu o critiquei, e ele me disse o seguinte: irmão, não me critique só porque eu peco de maneira diferente da sua. Ei, isso é forte. Não me critique só porque eu peco de maneira diferente da sua. O passivo, o observador, está olhando para o outro que está fazendo alguma coisa, está ali criticando, está dizendo: ah, se fosse eu. Absalão, ele se colocava na porta do palácio, e ele falava com as pessoas: a tua causa é importante, mas sabe o que acontece? O meu pai, ele não tem tempo para você. Meu pai não vai te ouvir, o meu pai não vai, mas se eu tivesse poder, eu te ajudaria. Se eu tivesse poder, eu faria. Ele observava os detalhes, a dificuldade que as pessoas tinham de ter acesso a Davi, e o que ele diz? Não, eu vou ter acesso. Queridos, nós temos que parar de observar os pontos negativos, e nós temos que ser justos na balança. O que é ser justo? Ser justo é colocar na balança. A palavra de Deus diz que Deus, ele abomina balança enganosa. Deus, ele abomina medidas injustas. Esses dias eu estava falando com um obreiro na nossa igreja, e eu falei para ele: me coloque na balança, coloque os meus acertos e coloque os meus erros, e seja justo comigo. Os meus acertos são menores do que os meus erros. Se os meus erros são mais do que os meus acertos, eu aceito ser disciplinado. Não era uma situação de me disciplinar, mas eu estava dizendo que eu aceito ser disciplinado, eu aceito descer do altar se isso acontecer. Agora, se é o contrário, se as minhas qualidades sobrepassam os meus defeitos, então, meu querido, vamos caminhar juntos e vamos continuar na obra do Senhor. Ele parou por um minuto, analisou rapidamente, e ele disse: não, pastor, o senhor tem mais qualidades do que defeitos. Eu falei: então vamos caminhar juntos e vamos continuar na obra do Senhor Jesus. Não existe pessoas perfeitas, por isso que sempre vai haver espaço para críticas, mas que essa crítica destrutiva, que é diferente da construtiva, não saia da sua boca. Diga: em nome de Jesus, eu repreendo toda deslealdade, em nome de Jesus. Quinto estágio é o estágio político. Diga comigo: político. O estágio da politicagem foi o que Absalão fez. Absalão começou a dizer: eu faria diferente, eu faria melhor, eu executaria de outra forma, eu agiria assim. Isso é ser político, queridos. O político, ele nunca vai fazer algo que ele acha que tem que fazer, ele sempre vai fazer o que o outro acha que ele precisa fazer, porque ele quer ter o coração de todo mundo. Esses dias eu vi Lula, desculpa se há algum petista aqui, respeito a sua opinião, apesar de não concordar com ela, né? Mas esses dias estava Lula recebendo, acho que vocês viram essas imagens dele recebendo passes de orixás. Quem é que viu essas imagens? Todo mundo viu. Recebendo passes de orixás e tudo mais. E depois, no outro dia, ele saiu numa foto ao lado de um pastor no Rio de Janeiro. E ele estava ali ao lado do pastor. E aí ele foi chamado para um programa de televisão, onde ele foi confrontado, porque aquele pastor se dizia ser um ex-homossexual. E um rapaz da comunidade LGBT começa a falar para ele: como é que você, que diz que é a favor dos homossexuais, sai ao lado de um homem que é pastor e que diz que é ex-homossexual? Sabe qual foi a resposta do Lula? Ele falou: eu sou um político. Olha que resposta que revela o seu caráter. Ele foi muito verdadeiro. Ele falou: eu sou um político, eu tenho que estar do lado dos macumbeiros, mas também tenho que estar do lado dos evangélicos. Eu tenho que estar do lado dos homossexuais, mas também tenho que estar do lado dos heterossexuais. Está repreendido o espírito de Lula em nome de Jesus.
Diga comigo, repreenda o espírito de Lula. Aleluia, Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus diz: ou é ou não é, seja o seu sim sim ou o seu não não, o que passar disso é procedência do maligno. Então nós vamos permanecer, diga comigo, permanecer na fidelidade. Sexto estágio é o estágio do engano. As pessoas que se rebelam, elas estão sendo enganadas pelo diabo. Muitos cristãos enganam-se ao pensar que são maiores do que os seus líderes. Jesus disse: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aquele que te enviou é muito maior do que você. E o Senhor sempre será maior do que o seu servo. João 13,16 diz isso. Lúcifer foi designado por Deus, mas parece que ele esqueceu do fato mais importante, que sua sabedoria, perfeição e beleza vieram de Deus. Há uma frase incrível de Albert Einstein. Ele diz o seguinte: se cheguei aonde cheguei, é porque eu estive sentado no ombros de gigantes. Eu só posso ser quem sou porque tem alguém que me antecedeu e que me ensinou o caminho. Honrar aqueles que precederam você, honrar aqueles que estão adiante de você. Eu vou te contar brevemente esse meu testemunho de como eu fui parar no Paraguai. O meu pastor Rafael é um homem incrível. Em nome de Jesus, um dia vocês vão ter a honra de conhecer ele. Ele tinha acabado de executar a compra de um terreno muito grande lá na cidade de Guaíra para a edificação do nosso templo lá. Na época, isso há 8 anos atrás, o terreno custava R$1 milhão. E eu era funcionário público. E eu trabalhava como secretário numa escola. E Deus me chamou para o ministério. Novamente, porque eu antes de ser secretário já havia sido pastor. Fui pastor auxiliar e naquele momento era pastor de jovens da nossa igreja. Mas Deus usa um profeta na cidade de Toledo para dizer para mim que o Senhor me queria na obra dele. Então, queridos, renunciei o meu cargo e eu sento com o meu pastor. E antes de fazer a renúncia, na verdade, eu sentei com o meu pastor e eu falei para ele assim: pastor, eu quero muito que o Senhor me dê uma oportunidade, porque Deus me chamou para trabalhar na obra dele. Só que o mais interessante é que para chegar nesse dia, quando foi uns 4 anos antes, o meu pastor, desse dia, ele foi pregar nos Gideões Missionários. E ele estava enfrentando uma luta com a igreja. E depois ele voltou dos Gideões maravilhado. Ele falou assim: meu Deus, e fizeram uma proposta para ele ser itinerante. E ele falou: vou entregar a igreja. E quando ele falou para mim que iria entregar a igreja porque ele já não aguentava mais o pastoreio, eu poderia ter me apropriado da ideia, porque já estávamos falando da maior igreja da cidade na época. Mas quando ele falou em me entregar a igreja, eu era auxiliar dele em tempo integral nesse momento. Eu disse para ele: pastor, o senhor está cometendo uma loucura. Não faça isso, porque essa igreja não é minha. Deus te deu essa igreja, pastor. Ou melhor, Deus deu o senhor para essa igreja, pastor. E então ele falou: Francisco, mas eu não aguento mais. Eu falei: mas isso é só um momento, pastor, vai passar e Deus vai te estabelecer e tudo isso vai mudar. Aí ele falou: Francisco, mas eu confio em você. Eu falei: eu sei que o senhor confia em mim, mas a questão é que esse não é o meu sonho. Esse é o sonho que Deus deu para você. E a minha função nessa terra, nesse momento, é ajudar o Senhor a construir o seu sonho. Porque se eu ajudar o Senhor a construir o seu sonho, quando chegar a vez que Deus me der o meu sonho, Deus vai levantar pessoas para me ajudar.
Passaram-se 4 anos depois, agora eu estou sentado com ele na mesa de um restaurante, dizendo para ele: pastor, eu havia recebido propostas para ir para Toledo e proposta para ir para Campo Grande, com salário, casa pastoral, tudo, igreja boa. Só que eu ia ter que sair debaixo da liderança do meu pastor. E eu não queria, porque ele é meu melhor amigo, ele que me ganhou para Jesus. Quando eu disse para ele que eu tinha essas 2 propostas, ele começa a chorar na mesa. E ele disse para mim: Francisco, eu não tenho condições de te dar um salário, de te mandar para uma igreja. Nós não temos agora um campo para você. E eu falei para ele: pastor, eu não estou pedindo salário, eu estou pedindo uma oportunidade. O Senhor me manda para abrir uma igreja aonde quer que vá, pastor, e eu sei que Deus vai me honrar. E eu te prometo que eu nunca vou ligar para o Senhor para pedir uma cesta básica, porque eu sei que Deus que está me enviando é o Deus que suprirá todas as minhas necessidades. Aí ele falou chorando, ele falou: tem um Paraguai, não tem membros, a igreja só tem 6 mulheres, não tem dizimista, a igreja não tem nada. Eu falei: então, pastor, é para o Paraguai que eu vou. E para o Paraguai eu fui, meus irmãos, e no Paraguai eu estou, para a glória do Senhor Jesus. De menor igreja passamos a ser a maior igreja da região, para a glória do nosso Deus, aleluia. E nós estamos ainda em busca de mais, fazendo mais. Só que agora nesse exato momento, o meu pastor, diante de tantos pastores que ele tem ao lado dele lá na sede, ele me chama, ele diz para mim o seguinte: Francisco, Deus me chamou para ir para os Estados Unidos, e eu vou implantar uma igreja nos Estados Unidos, e agora chegou o tempo de você assumir aquilo que Deus deu para a nossa igreja. Então agora, depois de 8 anos, querido, dessa maneira, eu estou voltando para o Brasil em junho do ano que vem, para assumir a nossa igreja sede na cidade de Guaíra e ser pastor dos nossos pastores das igrejas que estão à nossa volta ali. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu poderia, não só dessa vez, quando o meu pastor quis me dar lá atrás, assim como outras e outras vezes, eu poderia ter chutado o pau da barraca, eu poderia ter feito tudo, poderia ter me aproveitado de várias situações, mas eu sempre escolhi o caminho que o Robert Dudu nos disse: se o carro quebrou, ajude a consertar o carro. Diga para quem está do teu lado: se o carro quebrou, ajude a consertar o carro. Fica de pé comigo nessa tarde, querido, nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Esse projetor aqui, você tem Bíblia para colocar aqui? Tem Bíblia? Tem como projetar um versículo para mim ali, por favor? Depois. Eu já vou fazer um momento aqui já. Pode ser depois? Ou agora? Agora? Então tá, eu só vou... pode se assentar, queridos, nós vamos ter uma peça. Pode ser depois? Então tá. Fique de pé ainda comigo, por favor. Eu quero que você projete para nós, filha, um texto de Provérbios. Um texto de Provérbios, só deixa eu encontrar aqui, por favor. Provérbios 21, 21. Eu quero que você guarde isso, os benefícios da lealdade. Projeta aqui, filha, Provérbios 21, 21. Eu quero que você repita comigo, para que dessa maneira de repetição você não se esqueça do texto. Diga Provérbios 21, 21. Olhe para o teu irmão do lado da direita e da esquerda e diga para ele Provérbios 21, 21. Diga mais uma vez para você mesmo, Provérbios 21, 21. Você não pode esquecer Provérbios 21, 21. Que diz o seguinte: se não consegue projetar, não tem problema. Eu vou fazer a leitura aqui. Mas eu quero que você depois acompanhe na sua Bíblia. Conseguiu pôr? Não? Aqui, está aqui. Provérbios 21 e versículo de número 21. Vai baixando aí, 27 tá. Vai subindo aí, vai. 25,
23, opa, foi muito. 19, 21, aqui. Consegue ler ali, queridos? O que segue a justiça e a beneficência achará vida, justiça e honra. Na minha versão, e talvez na sua versão, a palavra beneficência vai estar escrita como lealdade. Então o texto seria o seguinte: o que segue a justiça e a lealdade achará a vida, a justiça e a honra. Preste atenção nesse texto, querido. Eu quero que você leia comigo, só que em vez de beneficência nós vamos colocar a palavra lealdade, amém? Leia comigo na voz de 2. 1, 2. O que segue a justiça, a lealdade, achará a vida, a justiça e a honra. Esse texto está dizendo que aquele que é leal, ele vai receber essas 3 recompensas de Deus: vida. Quem aqui quer viver? Quem aqui quer ter uma vida abundante? Quem aqui quer viver muito? Diga amém, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai dizer que aquele que honrar pai e mãe terão seus dias multiplicados sobre a terra. Mas a Bíblia também está dizendo que aquele que é leal, ele terá vida. Ele terá dias aumentados sobre a terra, abundância de vida. Segunda questão, justiça. Quem quer ser tratado com justiça, diga amém. Querido, a palavra de Deus diz que justiça virá sobre a sua vida. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele vai ver o teu coração leal, e Ele vai fazer com que a justiça sempre esteja na sua porta. Quantos querem receber justiça de Deus? Oh, aleluia. O inimigo, ele levanta a injustiça, mas Deus, Ele é justo. Então você vai ver que injustiças não acontecerão com você. Ela pode vir para te bater, mas nunca vai te derrubar, porque Deus vai fazer você permanecer de pé, meu querido. Olha o terceiro benefício da lealdade. Tirou dali. O terceiro benefício da lealdade, meus irmãos, o último, é justamente a honra. Diga comigo, honra. Mais forte, diga honra. Honra é tratar com prioridade. Honra é tratar com amor. Honra. Eu quero que nessa tarde nós não somos aqui puxadores de saco. Nós não somos aqui sardinhas da mesma panela. Nós somos homens de Deus. Eu quero que após essa ministração, eu quero chamar aqui o pastor. Por favor, vem aqui, pastor. Vem aqui, meu querido. Eu quero chamar a pastora dessa igreja. Vem aqui na frente, pastora. Eu quero que alguém do louvor suba aqui e comece a ministrar o teclado, por favor, se possível. Vai lá, meu filho. O violão, o teclado. Pode subir, filha. Eu quero orar com vocês agora. Mas eu quero que vocês olhem para mim aqui, pastores. Olhem para mim aqui. Deus, Ele vai honrar a vida de vocês de uma maneira poderosa. Vocês têm resistido e têm permanecido. Mas essa igreja ama vocês. Essa igreja vai, depois dessa oração, vai vir cada um do seu lugar. Eu quero que vocês, os homens, venham para esse lado e as mulheres venham para esse lado. E eu quero que os homens dêem um abraço no seu pastor e as mulheres dêem um abraço na sua pastora. Se vocês fizeram alguma coisa, ainda dá tempo de você falar, me perdoe. Se você agora, nesse exato momento, querido, pode abraçar o teu pastor e dizer, pastor, eu te amo, a gente está junto. E vocês vão romper. Hoje feridas serão fechadas aqui. Feridas vão ser fechadas aqui. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, ela vai crescer de uma maneira sobrenatural. Feche os teus olhos agora. Eu quero fazer essa oração com você, igreja. Senhor Jesus,
Nós te agradecemos porque nesse momento tuas palavras foram ditas aqui, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é como esse martelo que despedaça a pedra. Senhor, eu sei que tudo que nós falamos aqui, Senhor, não foi perdido, não foi jogado ao vento, mas foi semeado em corações e em vidas. E eu não tenho dúvidas, ó Pai, daquilo que acontecerá, Senhor, a partir desse momento de desconforto que tivemos aqui, Senhor. Porque, Pai, como eu também fui confrontado ao ser ministrado desta maneira e ver quantos erros eu tinha, Senhor, eu vi o quanto errado eu estive, trazendo comigo pensamentos até mesmo que para mim eram certos, mas que ao final eu descobri que eles eram errados e até mesmo diabólicos. É por isso que agora, meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que assim como me visitaste, visita a tua igreja nessa tarde aqui, Senhor, na cidade de Curitiba. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que acontece dentro de cada coração de que está aqui presente agora, Senhor. O Senhor sabe o que acontece em cada casa, Pai. O Senhor sabe das conversações, ó Deus, a respeito da tua obra, a respeito dos pastores, a respeito de muitas questões. O Senhor sabe o que feriu o teu espírito, o Senhor sabe aquilo que não feriu, Pai. Mas nessa hora, Pai, nós oramos repreendendo toda a ação que o inimigo, Senhor Deus, tem buscado agir contra esta igreja, contra o avanço desta família, contra, Senhor Deus, a salvação dos perdidos, contra a restauração dos destruídos, contra a cura dos enfermos, contra o poder do Espírito de se manifestar aqui dentro em amor. Pai, em nome de Jesus, nós seremos somente um no corpo. Pai, em nome de Jesus, vai movendo, Senhor. Vai movendo agora os corações, os mais duros, os entenebrecidos, aqueles, ó Pai, que de certa maneira foram envenenados. Pai, eu creio em nome de Jesus que a cura do céu nessa agora, Senhor, sendo liberada. Há uma restauração de confiança, há uma restauração de alegria, há uma restauração de paz sobre esse ambiente. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa as nossas limitações. Meu querido, aproveita agora e comece a falar com teu Pai aí, dizendo: Pai, perdoa pelos meus erros, perdoa pelas minhas intenções, que por mais que eu pensei que fossem certas, elas trouxeram destruição para o corpo. Peça perdão, querido, agora é você com Deus, é você com teu Pai. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Perdoem o que tem que perdoar, curem o que tiver que ser curado, restaura o que precisa ser restaurado, porque Deus é Deus, que assim como fez com Moisés, fará com vocês. Moisés, o que tem nas tuas mãos? Um cajado, Senhor. Joga este cajado no chão. O cajado se tornou víbora, se tornou cobra, se tornou serpente venenosa. Mas a verdade é que era um cajado, não era uma serpente.
Moisés fugia da serpente. Nós queremos fugir das cobras, queremos fugir das serpentes, mas Deus deu uma palavra de autoridade para Moisés, dizendo: pega na serpente, pega ela pelo seu rabo. E ele pega a serpente, e quando ele pega a serpente se transforma em cajado. Deus dá autoridade a vocês de pegarem serpentes e essas serpentes se converterem em cajados, pelos quais realizarão muitos milagres, muitas coisas maravilhosas sobre essa terra. Meu querido, vai orando, vai orando, vai orando. Homens, você pode sair do teu lugar agora e vem aqui em direção ao teu pastor. Irmãs, venham aqui agora em direção à tua pastora. Dê um abraço. Repreendemos o espírito de Covid, repreendemos a enfermidade de Covid agora. Que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um. Mas venha, meu irmão, venha, venha, libera a palavra sobre ela. Olha a alegria que o Senhor está derramando sobre nossas vidas. A própria luz. Olha isso, meu querido. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, Deus que sara. e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nações Ele é. Deus está curando. O tempo está em suas mãos. Deus está O começo transformando e o fim. tristeza em alegria. O começo e o fim. Ele está transformando luto em vida. Se formam em um Você que disse: acabou para mim, eu não cultuo mais aqui. fim. Acabou para mim, eu não vou mais estar aqui. Essa é a minha última vez aqui. Hoje, meu querido, esse espírito sai, ele sai de cena. O que entra agora é a obediência, é o amor, é a lealdade. Grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Ele é grande Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. fique em oração, fique em oração. Sobre todo nós. Você pode se assentar se você quiser, querido, ou fique de pé, mas fique em oração, fique em oração. Analise o homem a si mesmo, olhe para dentro de você, querido. Olhe para dentro de você, meu querido. Vida, justiça e honra o Senhor tem para os leais. Vida, justiça
e honra para os leais. 3 níveis de bênção sobre a sua vida: vida, justiça e honra para os leais. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Levante a sua mão, querido, e declare. Cante comigo, vamos. É o meu Deus. Seu nome. Sobre todo. Seu nome é sobre todo. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande, meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sara, eu vou dizer uma coisa para você, filha. O meu filho Caleb tem 8 anos de idade. E ele não tem nem ideia das coisas que eu já sofri na igreja. Porque eu preservo a imagem da igreja para o meu filho. Então meu filho, ele pensa que igreja é um lugar perfeito. Quantas vezes para chorar eu chorei escondido do meu filho. Porque eu não queria que o meu filho se rebelasse contra. Você já viu muita coisa e você continua amando a igreja. Você cresceu e as coisas já não podem mais ser ocultas, porque você faz parte de tudo isso, filha. E o Senhor te deu um coração de resistência e resiliência. O Senhor me mostrou que um vento bateu contra você e ele inclinou você a quase você chegar na sua ruptura, a quase você quebrar e se romper. Mas o Senhor teve misericórdia, e o Senhor veio, e o Senhor te auxiliou, e o Senhor te restaurou e te colocou em pé. E eu quero te dizer, minha filha, que Deus, Ele não te colocou em pé somente porque Ele te ama, mas porque Ele tem propósito muito grande na sua vida. Igreja vai ser a sua história, minha filha. Você estará envolvida com a igreja até o último dia da sua vida. Você verá o seu pai descansar os seus dias dentro da igreja. Mas o Senhor me mostra que você verá uma igreja gloriosa quando este dia chegar, uma igreja grandiosa quando este dia chegar, porque Deus é Deus não só na vida dos teus pais, mas também é Deus na sua vida. No mesmo lugar da afronta será o lugar da sua honra. No mesmo ambiente onde tristezas foram geradas, o Senhor fará com que uma alegria que superabunde, uma glória incomparável. Nessa tarde, Senhor, liberamos palavras sobre essa tarde, Senhor. Eu quero que você, querido, nesse momento, aproveitando esse último abraço, cadê a pastora? Vem aqui, pastora, estenda suas mãos em direção ao altar.
Eu quero que você agora vai liberar uma oração enquanto o fundo musical está tocando. Ninguém vai cantar, só o fundo musical vai tocar. E você vai orar e liberar sentenças sobre a vida dos teus pastores. Pega na mão da tua esposa. Eu quero que os pastores também que auxiliam o pastor venham aqui à frente. A liderança dessa igreja passe aqui à frente. Eu quero que vocês fiquem juntos. Vocês vão orar por eles, querido, em nome de Jesus. E vocês vão liberar palavras, sentenças de bênção sobre a vida deles. Isso é importante. Comece a liberar, querido. Comece a liberar. 1, 2, 3. Ore, 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 ore. Senhor, nós liberamos palavras de bênção sobre a nossa liderança. Restauração sobre a nossa liderança. Senhor, que nossa liderança, Pai, em nome de Jesus, saiba lidar, Senhor, nas adversidades. Que, Senhor Deus, os nossos obreiros nessa casa possam romper, Senhor Jesus, com todas as barreiras e limitações. Senhor, e o inimigo possa bater em retirada dessa casa, desta igreja. Senhor, que nessa igreja ela seja um instrumento poderoso de salvação para aquele que está perdido. Pai, em nome de Jesus, nós temos problemas sim, mas nós temos amor. Nós temos problemas sim, mas nós temos graça. Nós temos problemas sim, mas temos uma unidade estabelecida pela tua palavra. Nós abençoamos cada líder que trabalha com os nossos pastores. Que essa liderança seja unissona, que ela seja, Senhor Deus, uma composição de unidade poderosa. Pai, em nome de Jesus, que nenhum vento venha derrubar, que nenhum vento venha terminar, Senhor Deus, com aquilo tão lindo que o Senhor começou. Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o meu Deus. Pastor, essa igreja não se abriu, essa igreja nasceu. E a igreja que nasce não se fecha. Aleluia, querido. Eu quero que você dê um aplauso a Jesus nessa hora. Que momento gostoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastores queridos. Eu tenho uma ministração dentro de alguns instantes na cidade de Toledo. Gostaria muito de ficar, pastor, para o restante. Vê esse menino, eu vou levar. Filho, eu vou te dizer uma coisa. Eu falo de altar, porque do altar é a verdade, do altar é do Espírito. Eu vou te levar para você conhecer o Paraguai, nossa região lá, em nome de Jesus. Eu quero sentar para te ouvir, porque você liberou vida nessa manhã para as nossas vidas. Palavra, uma mensagem poderosa. Eu nunca aprendi tanto sobre Paulo como aprendi nessa manhã aqui. Muito obrigado pela sua vida. Deus abençoe sua esposa, seu filho. Deus abençoe a todos os obreiros dessa casa, os irmãos que nos receberam com tanto carinho e amor, os irmãos do churrasco lá fora. Oh, glória a Deus. Tá tudo lindo, as irmãs da cozinha. Enfim, vocês, essa igreja é maravilhosa. E eu espero voltar aqui numa próxima oportunidade, se o pastor não ficou bravo comigo. Vamos dar mais um aplauso para o Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe todos vocês. Amém, meu querido. Quantos foram ministrados agora nessa tarde? Quantos foram ministrados? Diga assim: eu recebi algo do Senhor. Amém. Glória. Dá um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Querido, nós vamos dar um intervalo de uns 10 minutinhos, e aí nós vamos para a nossa última palestra, praticamente a última palestra. E você não pode perder, porque depois vai ter eu que vou dar algo que eu vou fazer aqui entre nós, né? Já ia falar, mas essa aí, e nós vamos ser ministrados, a última palestra hoje do nosso seminário, daqui a pouquinho. E você tem um tempo para você
tomar uma água, esticar as pernas, beber água e ir no banheiro. Amém? Deus abençoe. Pode alguém desligar ali o